Vamos almoçar juntos hoje, então. Bom dia. Bassuri, Tudo bom? Beleza? bem tranquilo. Tudo show de bola. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, na semana passada a gente não chegou a falar de MR1, MR1V, tá? Eu vou classificar alguma coisa desses movimentos na aula de hoje, movimento uniforme, uniformemente variado. O que pode aparecer na prova simulado de vocês é uma apresentação bem sutil desse assunto, tá? Nada mais aprofundado. Isso aí sim vai aparecer bem aprofundado na trimestral. Tá bom? Mas eu vou mostrar os dois movimentos, a gente vai diferenciar os dois, eu vou dar as equações. Aí depois a gente pode ver se vocês têm dúvidas, se vocês conseguem tirar alguma dúvida relativa aos conteúdos da prova e relativo às questões. Pode gritar daí. Vocês tiveram uma lista de exercício, eu acho, né? Não sei se ninguém me pediu nada dali. Bom, eu vou começar falando assim, ó, pessoal. Tá, ninguém perguntou nada. Vou começar falando assim. Nós falamos de dois tipos de aceleração, né? O movimento, sempre que eu pensar em termos de movimento do corpo, esse movimento está acontecendo em relação a um referencial. Então, esse movimento vai estar vinculado à existência ou não do referencial e também à existência ou não de uma aceleração, que é provocada por uma força resultante. Então, eu posso ter movimentos classificados assim. Eu vou ter, lembra da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é aquela que indica que tem curva. E a aceleração tangencial é aquela que diz para mim que o corpo está indo mais rápido ou mais devagar. Então, aqui é curva, aqui é mais rápido ou mais devagar. Tem uma, tem a outra. Então, eu estou supondo contigo, tem movimento. Tá? Em relação ao referencial que eu estou adotando, o corpo está mudando de posição com o passar do tempo. Tá? Então, o que eu vou pensar aqui? Se a aceleração centrípeta do corpo for igual a zero, não tem aceleração centrípeta. Tá? Não tem aceleração centrípeta. Então, não tem curva. Então, eu sei que o movimento é reto. O movimento é reto. Deixa eu fazer as crianças ficar quietas. Vamos para cima aqui. Vem. Vem, Jojo. Vem, Tire. Vem, Jojo. Vem cá, né? Vem, Tire. Vamos para cá. Fica aí um pouquinho, filho. Senta aí, senta, Jojo. Senta aí. Senta. Senta aí, Jojo. Pronto. Então, se não tem curva, eu sei que o movimento que eu tenho é retilíneo. Tá? Se não tiver aceleração tangencial, a aceleração tangencial é zero, tá? O corpo não vai nem mais rápido nem mais devagar. Então, eu vou dizer que eu vou ter um movimento uniforme. Uniforme. O corpo não aumenta a rapidez nem diminui a rapidez. Então, eu tenho um movimento que é chamado de retilíneo uniforme. Retilíneo porque a aceleração centrípeta é zero. Se a aceleração centrípeta continuar sendo zero e a aceleração tangencial for constante e diferente de zero, tá? Eu vou continuar tendo movimento retilíneo, tá? Só que agora eu tenho uma aceleração que é tangencial, ela vai dizer que o corpo tem cada vez mais rápido ou mais devagar, só que essa variação é sempre a mesma. Eu vou ter um movimento uniformemente variado. Retilíneo, porque não tem centrípeta, uniformemente variado, porque a aceleração tangencial é constante. Se a aceleração tangencial
for variada e a aceleração centrípeta continuar sendo zero, eu vou ter aqui um movimento retilíneo variado. Esse movimento aqui não interessa muito para nós, tá? Em termos de classificação de movimentos básicos da física. Agora, se eu tiver uma aceleração centrípeta aqui, ó, constante, diferente de zero, constante em módulo, tá? O módulo é constante e ela é diferente de zero, e a aceleração tangencial for igual a zero, eu vou ter aqui um movimento curvilíneo. Não vai mais rápido nem mais devagar, uniforme. Se a aceleração centrípeta tiver módulo constante, for diferente de zero esse módulo, e a aceleração tangencial tiver também módulo constante, diferente de zero, eu vou ter aqui um movimento circular variado. Desculpa. Uniformemente variado. Então, quem é que classifica o que está aqui, ó? É esta aceleração. É a presença ou não de variação na rapidez. E quem é que classifica o tipo de trajetória que o corpo vai descrever? É a existência ou não de curva. A existência ou não de curva. Certo? Então a gente tem aí os movimentos clássicos da física, que são aqueles com os quais a gente vai lidar. Só eu fotografar aqui e já mandar para vocês no WhatsApp. Vou achar aqui dúvidas. Bem, o que eu quero mostrar para vocês hoje é a diferença de dois movimentos. Em geral, quando a gente está lá no primeiro ano, tá? No caso de vocês há 2 anos, é aí que a física começa a complicar, né? Quando a gente passa a definir movimentos por siglas. Movimento retilíneo uniforme. MR1. Por que o movimento é retilíneo? Porque a aceleração centrípeta é igual a zero, não tem curva. E por que ele é uniforme? Porque a aceleração tangencial é zero. Tá? Eu vou poder dizer que é isso aqui ou isso aqui. Aqui não me interessa. Não interessa a trajetória. Não interessa a trajetória. Eu vou descrever os movimentos para ti aqui. Tá? Um movimento uniforme. Movimento uniforme. Vamos imaginar contigo que eu tenha um corpo que apresente uma velocidade de 3 metros por segundo. Quando esse corpo passa por aqui, eu disparo o cronômetro. E ele passa por aqui, ele tem uma velocidade que é 3 metros por segundo. Um segundo depois, ele chega aqui, ó. E a velocidade continua tendo o mesmo valor, 3 metros por segundo. Um segundo. Passa um segundo, o corpo chega aqui. Velocidade continua sendo a mesma, 3 metros por segundo. Passa um segundo, chega aqui, velocidade 3 metros por segundo. Passa um segundo, isso vai se perpetuando até o fim dos tempos, né? Veja, parece uma situação impossível de acontecer, né? Para nós, muito pouco provável. Imagina tu andar sempre em linha reta com a mesma rapidez. Talvez agora dentro do shopping, se tu tivesse acesso ao shopping, um shopping interditado, tu consiga, ao longo de um caminho, assim, fazer todo aquele andar de cima, todo andar de baixo, em linha reta com a mesma rapidez. Mas nas condições normais que nós tínhamos antes dessa pandemia,
a velocidade não vai se manter constante em módulo, direção e sentido. Se for um MRU, o vetor velocidade é constante. Ele é constante diferente de zero. O corpo se move sempre em linha reta, sempre na mesma direção e sempre no mesmo sentido. Se não for um movimento uniforme, o módulo da velocidade, ou a velocidade escalar, é constante. Vamos fazer assim, o módulo da velocidade é constante, diferente de zero. Nós não vamos brigar por causa disso, porque o que vai acontecer nessas duas situações, sendo um movimento uniforme ou uniformemente variável, é que o corpo sempre vai percorrer a mesma distância no mesmo tempo. Ele vai percorrer aqui, se ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo, em 1 segundo ele vai andar 3 metros. Mais 3 metros, mais 3 metros, mais 3 metros. Então eu vou ter aqui distâncias iguais, intervalos de tempos iguais. E aí eu vou poder usar o Deus ver tudo. Distância igual a velocidade vezes tempo, ou delta x igual a velocidade vezes tempo, ou se tu quiser delta s, velocidade vezes tempo, delta d, tanto faz. Vai estar funcionando. A única fórmula que a gente tem para resolver as questões de MRU é o Deus ver tudo. Tá? No mais é pensar. Se não quiser usar a fórmula, tu raciocina e tu tens movimento uniforme, movimento em que o corpo se move sempre com a mesma rapidez. Esse movimento aqui é um movimento bem chinelão, né? Não vai ser isso aí que vai traumatizar ninguém. Esse é o quadro 2. Não vai ser esse movimento que vai traumatizar ninguém. O movimento que começa a traumatizar a vida da gente lá no primeiro ano do ensino médio é o uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado, ou o MUV. Desculpa, MUV. UV. O que muda para nós aqui? Se o movimento for retilíneo, a aceleração centrípeta é zero. Uniformemente variado, a aceleração tangencial é constante, diferente de zero. Se o movimento for uniformemente variado, a aceleração tangencial vai ter módulo constante. Isso é módulo, né? Ela vai ser constante. Constante. Vai ser constante na direção, no módulo, na intensidade, tá? E no sentido. Quando coloca sentido, entenda sinal. Tá? Módulo e sinal vão ser os mesmos. Então, vamos exemplificar aqui. Vamos supor que eu tenha aqui um corpo num movimento uniformemente variado. Tá? Vamos supor que ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração é tangencial. Esse corpo vai passar por aqui, eu vou disparar o cronômetro, e quando ele passa por aqui, ele já tem uma velocidade inicial, digamos, de 3 metros por segundo. Quando se passar 1 segundo, o corpo vai chegar aqui. Mas quando ele chegar aqui, qual vai ser a velocidade que ele tem? O que significa dizer que um corpo tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Significa dizer que a cada 1 segundo, a velocidade varia 2 metros por segundo. Então, se ele está com 3 aqui, quando o tempo é 0, quando o tempo for 1, a velocidade vai ter variado 2. Então, se está com 13 e varia 2, vai para 5 metros por segundo.
Aí passa mais um segundo, no segundo segundo, ele vai ter uma outra velocidade. A velocidade vai variar 2, estava com 5, varia 2, vai para 7 metros por segundo. No terceiro segundo, ele vai estar mais rápido ainda. Ele vai chegar aqui com uma velocidade que é de 9 metros por segundo. E assim por diante. Então, o que fica igual em cada intervalo de tempo aqui? A variação no valor da velocidade aqui é sempre a mesma. No mesmo tempo, a mesma variação da velocidade. Isso caracteriza o movimento uniformemente variado. Então, ele é diferente do movimento uniforme, sempre distâncias iguais em tempos iguais, o N1, e aqui, variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Isso aqui é uma PA, né? Uma PA de razão 2. A aceleração é a razão da PA. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, vezes o delta x. Essa equação aqui é utilizada, vou chamar aqui de equação de Torricelli. Essa equação é muito especial, tá? É muito especial mesmo. A gente vai usar só quando é um movimento uniformemente variado e quando a gente não tem o tempo como informação, não tem o tempo. E é uma equação muito fácil da gente memorizar. A gente pode até fazer uma homenagem entre o Floriano, o Giba. Tá? Giba, V0, velocidade inicial. Vó, a nega velha. Ao quadrado, vovó. Vovô e vovó. Olha que lindo. Giba e a nega velha. Ó. O Giba e a Lili, ele é a esposa. Mais 2A delta x. Vovô e vovó ainda dão 2. Olha que espetáculo. Pode memorizar assim. Vovô e vovó ainda dão 2. E bagaceiro, né? Isso a gente não pode gravar, depois eu deleto. Tá? Não deixa a mãe ouvir em casa, nem o pai. Pode ser mais bagaceiro, ainda para tu lembrar. Esse F aqui é o F de final, né? Mas também pode ser F de um outro verbo, aí, que poderia conjugar aí essa explicação. Tipo, morre, né? Não vai aguentar. É muita emoção. Então, 4, 3. Questão 7, na página 75, é isso. Ainda no livro 1. Tem um texto enorme lá em cima, estilo Enem, né? Mas está dizendo assim, considere a situação descrita. O ônibus, que segundo o motorista, vinha a 40 km por hora, precisaria de 10 metros, então um deslocamento, uma distância de 10 metros, para parar. Se ele vai parar, a velocidade final vai ser 0. Supondo que as causas do retardamento do veículo sejam exclusivamente o atrito, se ele estivesse com o dobro da velocidade, então se a velocidade inicial fosse 80 km por hora, quantos metros ele precisaria para parar? Isso que ele quer saber. Quantos metros ele precisaria para parar? Vê que isso não é uma questão tão simples quanto parece, né? Se ele está acionando os freios, eu vou ler o enunciado, tá? Desculpa. Um acidente entre dois ônibus na marginal na estrada do Oriente, por volta das 8 horas dessa sexta-feira, dia 3 de 2 de 2012, deixou cerca de 40 passageiros feridos, segundo a Polícia Militar. Algumas vítimas ficaram presas nas ferragens, mas foram retiradas com vida, de acordo com os bombeiros. O cobrador de um dos coletivos disse que o ônibus da frente teria freado de repente para não bater em um carro que reduziu para entrar em posto de gasolina. E o segundo não conseguiu parar a tempo. O ônibus estava abaixo da velocidade da via, máxima de 60 km por hora, segundo o motorista estava a 40. O da frente freou de uma vez, por isso aconteceu o acidente.
E ele até tentou desviar de um carro, mas não deu, relatou o cobrador. Um perito da Polícia Civil confirmou a versão do cobrador. É provável que os veículos não tenham mantido a distância mínima de segurança entre si, explicou. Segundo ele, testemunhas e passageiros disseram que um carro de passeio reduziu a velocidade e provocou o acidente. Segundo ele, todo guiador profissional deveria aprender nos cursos de direção defensiva que a distância necessária para a completa parada de um veículo é mantida as mesmas condições de frenagem ou freagem, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade que o veículo tem no início da freagem. Então, ele está dizendo que o ΔX é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial. Ele está te dando a resposta. Quando a velocidade era 40, o ΔX era 10 metros. 40 quilômetros por hora. O que aconteceu com a proposta aqui? Ela passou para 80 km por hora. O que aconteceu aqui? Dobrou. E no V0 tem expoente 2. Então, se aqui dobra, e é diretamente proporcional ao quadrado, ele vai ter que dobrar ao quadrado. Então, eu vou ter 4 vezes 10. O ΔX na situação 2 vai ser de 40 metros. Isso vai indicar a letra E como sendo a resposta correta para a questão 7 do livro, na página 75. Bom, isso não é uma questão da URGS, tá? Na URGS eles não te diriam essa relação de proporcionalidade. Na URGS tu teria que saber. Na UFRGS, tu tens essa equação aqui, ó. Se é um movimento uniformemente variável, isso aqui é constante, certo? O 2 também é constante, isso aqui é constante. Se isto é zero ou isto é zero, zero ou zero, aqui ou aqui, tá? Não os dois. O que eu vou ter é que a velocidade final ao quadrado vai ser diretamente proporcional ao deslocamento, ou a velocidade inicial ao quadrado diretamente proporcional ao deslocamento. Então, se eu estou andando de carro, eu estou numa freeway, por exemplo, a 40 km por hora, eu preciso de 10 metros para parar. Se eu tiver a 80, estou com o dobro de velocidade, eu não vou precisar do dobro de espaço para conseguir parar, eu vou precisar do quádruplo de espaço. A minha distância em relação ao carro da frente, de segurança, vai ter que ser quadruplicada. Por quê? Porque a velocidade dobrou. Então, toda variação na velocidade, se as condições permanecerem as mesmas, né, o meu reflexo, o atrito na pista for constante, tá? Essa condição vai se manter. Então, isso é uma relação importante para o URGS, tá? Essa relação é importante na URGS. Tranquilinho? Ficou dúvida aí, não? A Giovana mandou uma pergunta dizendo que está com dúvidas na 70 e na 71 da lista, é isso? Deixa eu achar aqui, Giovana, a lista. Se vocês tiverem dúvida na lista, vamos tirar um pouco de dúvida nessa lista aí. Só deixa eu ver se isso que está na lista, Giovana, está previsto para a prova. Tá. Terceiro ano, deixa eu achar a lista aqui. Sai daí, Davi. Professor, só uma coisa, tu vai postar as videoaulas? Oi? As videoaulas que tu falou que tinha gravado. Eu não falei isso no início da aula, eu ia falar agora no final. Eu comprei um programa novo, mas deu alguma incompatibilidade com o meu computador. Tá? Aí eu fui fazer contato com uma empresa e, no fim, eu tenho que levar num técnico. Só que eu fui tentar levar no técnico com esse negócio de pandemia, estava fechada a empresa, eu não conseguia acessar a empresa. Aí eu liguei para um técnico, eu vou falar, hoje à tarde, eu vou lá na casa do técnico para ele me conseguir ajustar o editor de vídeo. Aqui. Tá? Aí eu vou postar para vocês as videoaulas, elas estão gravadas, só não consegui postar por causa do editor.
É a 70 e a 71, né? Deixa eu achar aqui onde é que está a 70. Ah, tá aqui. Tá, esse tipo de questão, por exemplo, agora nesta prova não vai cair, tá? Mas é uma questão da URGS. Eu vou colocar aqui na tela, fotografar isso aqui que eu não mostrei para vocês. Fazer assim. Eu consigo ler com vocês aqui. Para a questão de número 70 e 71, tá? O móvel parte do repouso. Vou só anotar aqui os dados. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Não é aqui. É aqui. O móvel parte do repouso em x0 e descreve um movimento uniformemente acelerado entre x0 e x3. Eu tenho MUV entre x0 até o x3. Desse ponto em diante até o x4, de x3 até o x4, ele passa a ter um movimento retilíneo uniforme, é o que ele conta para nós. Então, isso vale tanto para 70 quanto para 71. Na 70, ele está dizendo que, sabendo que os pontos x0, x1, x2 e x3 estão igualmente espaçados, que o móvel leva um tempo t1. T1 é o tempo que ele leva para se deslocar de x0 até x1. O tempo necessário para chegar em x3, eu quero saber o tempo para chegar em x3. Qual é o tempo que ele leva para chegar de x0 até x3? Isso que ele quer para nós. Tu vê que agora ele está vinculando o espaço percorrido com o tempo, num movimento uniformemente variável. E aí eu tenho essa equação aqui, ó, ΔX igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Ele parte do repouso, então isso aqui é 0. Como o movimento é uniformemente variado, isso aqui é constante. Sobra para nós um ΔX diretamente proporcional ao D ao quadrado. Isso para a questão 70. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, para ele andar, ó, vou botar aqui um ΔX e um T. Né? Para ele andar um ΔX de x0 até x1, vamos dizer que é x o que ele anda aqui, ó, ele gastou um tempo T1. Para ir de x0 até x3, ele andou 1, 2, 3. Ele andou 3x. O que aconteceu com o x aqui? Ele triplicou. O que vai acontecer com o tempo? Qual é a relação de proporcionalidade que eu tenho aqui? Ela é quadrática, entre o ΔX e o t. Só que o expoente está no t. Então, se eu tenho essa relação aqui entre o t e o ΔX, ó, qualquer variação no tempo vai implicar uma variação do x assim, ó. Se for daqui para cá, eu pego a variação, elevo ao quadrado e trago para o ΔX. Então, se o tempo dobra, eleva ao quadrado, o deslocamento quadruplica. Se o tempo triplica, ao quadrado, o deslocamento naviplica. Agora, é o contrário. Ele está me dando a variação no ΔX. Então, se quando o ΔT varia, eu elevo ao quadrado para achar o ΔX, quando for o ΔX, eu vou ter que fazer o inverso. Eu vou ter que extrair a raiz quadrada daquela variação. Então, aqui, ó, como aqui triplicou, eu vou pegar a raiz quadrada de 3 e vou multiplicar pelo T1. Raiz quadrada de 3 vezes T1. Isso vai dar a letra C como resposta para a questão 70. Vai dar a letra C. Ficou clara essa resolução assim? Deixa eu abrir aqui. Sim, senhor. Ficou? É que eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo o quadro que está aqui. Bom, agora o que ele diz para nós na questão 71? A velocidade instantânea do móvel em x3 vale quanto? Quanto é que vale a velocidade em
x3. Aí ele dá as possibilidades para nós aqui, né? Vamos ver quais são as possibilidades que ele nos dá. A velocidade instantânea do móvel x3 é igual a média entre x0 e x3, a média entre x1 e x3, a metade da média, a velocidade entre x3 e x4. Vê, o que ele conta para nós? Ele conta que quando ele chegar aqui em x3, ó, quando ele chegar em x3, nesse pontinho aqui, ó, ele vai começar a escrever um movimento uniforme. Então, a velocidade que ele tem aqui vai se manter constante até aqui, de x3 até x4. Isso nos leva para a resposta correta, como sendo, se não me falha a memória, a letra E, pelas alternativas. Ó. Ele está dizendo que a velocidade instantânea de x3 é igual a qual? A velocidade que ele vai manter entre x3 e x4, porque é um movimento uniforme entre x3 e x4. Por isso que na questão 71 a resposta correta é a letra E. Tá? Na 71 é a letra E, porque é um movimento retilíneo uniforme. Então, do x3 até o x4, a velocidade vai se manter constante. Tá? Vou colocar aqui a resolução e mandar para vocês. Tá? Quadro, não sei o número. Quadro. 5. Quadro 5. Estou voltando para vocês aqui. Bruno pergunta, quais as questões dessa lista que são semelhantes às da prova? Bruno, não sei, eu não olhei a lista, tá? Eu vou explicar bem para vocês agora porque... Você sabe que eu costumeiramente, desde o primeiro ano, fazia isso com vocês, né? Para quem está aqui desde o primeiro ano, né? Comigo. Eu dava as listas e muitas vezes as questões da prova sendo da própria lista, né? Alguma exceção. Isso para quê? Para valorizar que tu faça as questões. Só que agora a situação é bem distinta, né? É bem diferente. Agora o que nós temos? Nós temos a prova acontecendo contigo frente ao computador. E eu não estou dizendo que é tu que faz isso, mas eu estou dizendo que foi muito engraçado. Um aluno que me trouxe uma questão feita em alguma série, aí, não vem ao caso, nem o nome, nem a série, mas, enfim, o aluno dizendo que a questão que estava lá marcada a alternativa tal estava errada, porque ele tinha visto no site, que a resposta era, no site a resposta era outra letra. Aí eu disse, não, tudo bem, pode ser, vou dar uma conferida. Aí eu conferi e não estava errada a resposta. Aí eu disse para ele, olha, não estava errada a resposta. A resposta está errada, possivelmente é do teu site. Tu tem como mandar o link do site, ele mandou o link do site, só apareceu o gabarito. Aí eu perguntei para ele, tá, mas tu marcou a mesma resposta do site? Ele, sim, senhor, eu marquei igual no site. Tu pode me explicar como é que tu resolveu? Aí disse, eu não lembro mais. Aí eu, enfim, tá, vocês estão trabalhando numa situação de dificuldade, enfim, a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? Então, se eu fico te dando as questões com as respostas ainda, e aí tu tem acesso às respostas na hora da prova, vocês têm toda a tecnologia para ajudar vocês, se quiserem burlar a prova, você sabe melhor do que eu. E vai da consciência de cada um, não sou eu que vou dar sermão, nem vou dar moral em ninguém. Tá? Mas aí, então, eu não sei, o que vai cair como questão de prova para vocês, tá? Isso sim, eu posso situar bem. A parte conceitual de cinemática ali, desde movimento é relativo, aí falar de vetor, deslocamento escalar, distância, saber calcular o deslocamento, tá? Saber calcular o deslocamento, isso vai aparecer. Calcular a velocidade média, tá? Isso vai aparecer. Deixa até eu pegar aqui mais ou menos as questões que foram selecionadas para a prova, para vocês, para eu não mentir. Professor, e de MRU, MRUV? Pois enfim, é isso que eu quero dizer, deixar claro para vocês, tá? Então, aquela questão de identificar se o movimento é relativo ou não é relativo, como se calcula a velocidade média, tá? Você vai ter várias questões envolvendo isso, cálculo da velocidade média.
Uhum. Como calcular o deslocamento? De movimento retilíneo uniforme, assim, vai vir a característica da velocidade ser constante, tá? Aí tu calcula, se pedir alguma coisa, como se calcula com Deus vê tudo, como se a velocidade fosse média, tá? O que mais que tem aqui? Basicamente, o significado da aceleração, como é que eu posso calcular a aceleração, tá? Coisa mais ou menos nesse nível, tá? Nada mais difícil, nada mais complicado do que isso, tá? Então, de MRU e MRUV especificamente, pode aparecer alguma coisa como característica, o que é constante, tá? Tu pode até ter acesso às fórmulas, aí não vou dizer que tu tem que saber de cor, tu vai ter acesso às fórmulas mesmo. Se cair alguma questão, é bem direta de cálculo de MRU e MRUV, tá? Nada assim mais elaborado. No máximo dos máximos, alguma coisa tipo o que a gente falou na aula de hoje aqui, ou então uma questãozinha dessa, de te dar os dados, tu tem que achar alguma coisa que está faltando. Tá? Mas não cai gráficos, não cai queda livre, não cai lançamentos, não cai MCU, nada disso aí. Tá? De MRU e MRV até probleminhas. Tá? Nada além disso. Pois não, querido? Aqui na lista dos conteúdos está dizendo queda livre e lançamentos no campo gravitacional. Não cai? Não, não cai. Tá? Isso, eu entendi quando eu mandei esse conteúdo para o Jorge, eu entendi que era da trimestral que ele queria. Não cai. Tá bom. Tá? Então não Obrigado. cai. Até o que a gente trabalhou na aula de hoje, assim, de forma suave nessa parte. Tá? Mas não cai. Gráficos de MRU e MRUV, não cai MQL, lançamentos. Não, a gente não trabalhou, não vai cair. Tá? Eu vou postar a videoaula, sim, mas não vou cobrar isso de vocês nessa prova. Tem que dar tempo de vocês estudarem, fazerem questões e trazerem as dúvidas. Tá? Oi, fala, Juliana. E cai, tipo, todos os exercícios do módulo 3 ali, ou tem uns que já não é o estilo que tu vai cobrar? O que não vai cair é de gráfico, tá? Posso te indicar aqui o que tu não precisa fazer do módulo 3, tá? Módulo 3 do livro 1. Tu não precisa fazer... Não vai cair, com certeza, a questão 8, a 8 a 10. A 8 e a 10. As outras podem aparecer, que são dentro desse hall de coisas que a gente viu agora. Tá? Nem a 8 nem a 10 das propostas, tá? O resto pode aparecer, mas nada muito elaborado e não vai cair gráficos. Tá? Agora sim, na trimestral, aí sim, vai ter gráficos de MRU e MRV, eu vou pegar pesado nos gráficos, mas antes eu vou dar muito exercício para vocês de gráficos, tá? Que é normalmente o que a URGS cobra, se tu abre a prova da URGS, geralmente a primeira questão, a segunda questão, tratam dos movimentos cinemáticos, movimento uniforme, uniformemente variado. Muitas vezes é gráfico, muitas vezes é questão de conta mesmo, aplicação de fórmula, tá? E então eu vou pegar mais pesado na trimestral aí. Agora, mais dá atenção maior aí para esses conceitos básicos que vão nos ajudar no estudo do movimento uniforme, uniformemente variado. O que mais, pessoal? Perguntem aí. Vamos combinar com... Oi, fala, Felipe. Cai a parte de lançamentos? Não cai lançamentos, tá? Nem lançamentos, nada que vá além de movimento uniformemente variado. Ok. Nos gráficos, movimento uniformemente variado, no lançamento, queda livre, nada disso cai. Nem movimento circular, que deve estar nessa lista como conteúdo da prova. Mas não cai, tá? Ok, obrigado. Sônia, e no módulo 2 só a parte de cinemática, né? Desculpa, querida, me repete, por favor. No módulo 2, cai vetores ou só a parte cinemática? Não, caem vetores como conceito, Júlia. Na aula passada, tu vai lembrar que a gente estava falando da questão da velocidade ser positiva, ser negativa, aceleração ser positiva ou negativa, tá? Ou eventualmente, para tu calcular o vetor de deslocamento, do cara num triângulo retângulo, tem que usar o teorema de Pitágoras para achar o vetor resultante, tá? Nesse aspecto, mas não os conceitos de aquele I, J, aquelas coisas não, tá? Então, decomposição de vetores também não vai cair aqui, não está nada situado dentro do conteúdo específico dessa prova, tá? Pode cair a aplicação desses conhecimentos de grandezas vetoriais, tá? Então, se eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado,
outra é menos 2 metros por segundo ao quadrado, elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos contrários. Se eu tenho um vetor para um lado, o outro para cima, o outro para cá, tem que saber somar os dois vetores, subtrair os dois vetores, isso sim, tá? Mas nada especificamente sobre vetor, ou sobre grandeza, ou sobre aquelas operações com vetores semelhantes, enfim, aquelas coisas não. Tá? Acho que é isso aí. Se tiver alguma dúvida, mandem para mim, tá, pessoal?